Então, tem algumas situações em que nós vemos pessoas egoístas e até pessoas sem piedade, conquistando a prosperidade, conquistando o sucesso. E aí pode ser que nós fiquemos revoltados ou fiquemos até sem esperança, ficamos desesperançados. Ou podemos ficar até com inveja ou com sentimento de ódio. E também pode surgir aquele sentimento de vingança, pensando assim: por que aquela pessoa tem e eu não tenho? Só que nesses momentos é importante nós lembrarmos que a beleza física, o poder, os bens e a fortuna são coisas passageiras e o tempo vai transformar de acordo com o merecimento de cada um. E que ter apenas sentimentos de revolta, falta de esperança, de inveja, não vão resolver e nem vão mudar aquela situação exterior a nós. Somente com a nossa educação pessoal nós vamos conseguir edificar mais luz dentro de nós. E assim nós podemos exteriorizar esta luz através de bondade, através da cultura, através da compreensão, através da simpatia. E a educação pessoal é algo que nós levamos para toda a vida e também tende a se transformar para melhor, quanto mais nós praticamos essa educação pessoal. Então, de acordo com o nosso esforço, em nós buscarmos nos conhecer cada vez mais, nós vamos nos autoconhecendo. Por isso a importância do autoconhecimento. E vale lembrar aquela frase que estava escrito no portal de Delfos, lá na Grécia, na antiga Grécia. E a frase dizia assim: conhece-te a ti mesmo e conhecerá os deuses e o universo. Então essa frase também foi até atribuída para Sócrates e outras versões atribuem essa frase para Tales de Mileto. De qualquer forma, é uma frase muito sábia para que nós possamos implementar na nossa vida. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Então, quando nós conhecemos mais a nós mesmos, nós vamos conhecer mais fora de nós também. Porque o mundo à nossa volta, o nosso mundo exterior, reflete o nosso conteúdo interior. Então essas virtudes de bondade, de cultura, de compreensão, de simpatia, associadas à verdadeira sabedoria, vão fazer de nós pessoas melhores. E nós vamos passar a ver o mundo à nossa volta com outros olhares, com outros pontos de vista. E não apenas com o nosso ponto de vista, não apenas com um ponto de vista, vamos poder ver com vários pontos de vista, porque vamos adquirindo vários tipos de compreensão das várias experiências que nós vamos passando pela nossa vida. Então tem uma frase assim de Abraham Maslow, que foi psicólogo norte-americano. Essa frase dizia assim: se a única ferramenta que nós temos é um martelo, tudo o que aparecer para nós vai se assemelhar com um prego. Ou todo o problema que aparecer vai parecer um prego. Então, quando nós temos uma única ferramenta, nós conseguimos ver os nossos problemas apenas com aquela única ferramenta. E quando nós temos várias ferramentas, nós conseguimos ver aquele problema e ver qual a melhor ferramenta que se adapta naquela situação. Por exemplo, na semana passada, eu acionei o seguro para pedir um técnico para trocar uma torneira da pia que estava com vazamento aqui em casa. Bom, eu tenho várias ferramentas aqui em casa, mas eu resolvi acionar o seguro. Quando ele começou a fazer a troca da torneira, eu disse para ele que era uma coisa muito simples, mas eu sofria muito porque tinha pouco espaço entre a cuba da pia e também a parede atrás. Era um espaço muito pequeno. E assim eu sofria muito com aquela situação. E aí ele disse assim: então eu vou te mostrar o segredo para você não sofrer mais para trocar essa torneira. E ele tirou da caixa de ferramentas uma chave para trocar torneiras que eu não conhecia.
A chave era um cilindro assim, comprido, com a rosca dimensionada exatamente no tamanho da porca da torneira. Então era uma ferramenta comprida que ele podia inserir por baixo e conseguir alcançar lá em cima a porca da torneira. E assim não sofrer como eu sofri naquela situação. É porque ele, por exemplo, ele pegou essa ferramenta e mostrou como fazer. Então, de uma forma bastante simples e rápida, ele conseguiu trocar a torneira, que eu demoraria muito mais tempo para trocar. Por que eu demoraria muito mais tempo para trocar? Porque fui eu quem instalou aquelas torneiras. E eu lembro que eu sofri muito porque eu não tinha essa ferramenta adequada. Então, para quem passou pela dificuldade e descobriu essa ferramenta, essa pessoa pode ajudar outras pessoas a descobrirem essas ferramentas também. Então, por que eu estou comentando tudo isso? É que isso tem sido um dos objetivos dos conteúdos dos vídeos que eu compartilho com você, onde eu compartilho experiências, compartilho pesquisas, estudos que eu vim descobrindo e vim aprendendo ao longo da minha vida, para que essas experiências, esses conteúdos possam te ajudar a descobrir e a aprender a usar as ferramentas que você já possui, mas talvez não conheça, para que você possa lidar melhor e até superar o seu sofrimento emocional. Então, se ao longo da nossa experiência de vida, através do autoconhecimento, nós vamos descobrindo ferramentas e potenciais interiores, nós passamos a usar a melhor ferramenta para cada tipo de problema. Assim, quanto mais ferramentas nós temos, tendemos a sofrer menos com as situações. E também nós vamos descobrindo novas ferramentas a cada dificuldade, fazendo que nós possamos crescer com cada adversidade. E assim nós vamos aumentando a bagagem de possibilidades, nós vamos aumentando a bagagem de ferramentas. E como eu comentei, quanto mais ferramentas nós temos, tendemos a sofrer menos com as situações, porque nós vamos ter mais possibilidades de usar ferramentas diferentes para resolver as situações, e não apenas uma única ferramenta. Como disse aquela frase de Abraham Maslow, se a única ferramenta que nós temos é um martelo, tudo o que aparecer para nós vai se assemelhar com um prego. Agora, se nós temos várias ferramentas, nós podemos ver qual é aquela situação e utilizar a ferramenta adequada para aquela situação. Então, isso que eu falei faz sentido?